Outro dia desse eu estava assistindo um vídeo de um carinha do canal Minha Vida é uma Série, Luke, do canal Minha Vida é uma Série. Aí, meu irmão, o cara falando que assistiu a série Dexter, né, que eu acho legal pra caramba. Eu considero uma das melhores de todos os tempos, não que seja realmente a melhor, mas a temática é legal, pelo menos boa parte assim do personagem do Dexter, das paradas que acontece ali, eu acho que é realmente baseado na realidade, né? Tem a parte fantasiosa, tem aqueles erros de série, de coisa mal produzida, mal feita, mal escrita, mas no geral é aquilo ali. Aí o carinha foi falar sobre o personagem do Dexter, ele dizendo que ele não gostou porque ele não considerava o Dexter nem totalmente psicopata, nem totalmente sociopata. Aí onde eu fiquei puto, quando começa com essa putaria, negócio de sociopata, psicopata e sociopata, como se fossem duas coisas diferentes. Na prática é o seguinte, eu já estudei bastante sobre esse tema de psicopata, né? Já assisti um monte de documentário, já li um livro sobre essa porra aí de uma psicóloga. Dá para o cara ter uma noção base. E um monte de documentário assim, até documentário mostrando como nos Estados Unidos os caras classificam assim o grau de periculosidade dos psicopatas, né? Aí vamos dizer que nos Estados Unidos tem um grau que, eu não me lembro a numeração exata, mas seja do grau 1 ao grau 22. Aí o que acontece? Essa porra desse nome sociopata é uma putaria, é uma frescuragem do caralho, meu irmão. Sociopata é uma porra de um nomezinho afrescalhado que inventaram. O nome dessa porra desse bicho é psicopata, porra. É um psicopata, o cara nasce psicopata. Ninguém se torna psicopata, o cara nasce psicopata. Então, o psicopata é como se fosse assim, na evolução humana, teve um lado do cérebro das pessoas que seria o mais padrão. Evoluiu para a pessoa ser mais sentimental, ter cuidado parental, né, tomar conta dos filhotes e ter os sentimentos, sentir amor, empatia, essas coisas que servem para a sobrevivência em grupo. A sobrevivência do grupo de humanos ali. E teve um outro lado do cérebro aí, de alguns, que evoluiu para aquele lado mais animal, aquele lado de caçar, como se vivesse eternamente caçando, né? Como se fosse uma porra de um leão, só tá ali para ver uma presa e correr atrás para matar. Então, o psicopata, ele é um humano, né? Que tem aquela sensação de querer se dar bem o tempo todo, ele vive caçando, então ele é um predador, né? Então ele vive para predar o tempo todo ali. Aí o que acontece? Num dos livros que eu li sobre essa porra, não é uma deficiência, é uma maneira de ser, é só mais um tipo de humano que existe. Então existe a gente, o mundo convencional, o cara que é psico, é a coisa mais comum do mundo também. O cara teria uma glândula chamada hipófise, é um negócio que tem, sei lá, mais para a parte de trás do cérebro. Aí essa glândula seria 17% menor nos psicopatas do que nas pessoas normais, né? Mas isso não quer dizer que eles são deficientes, é só uma característica, tipo, como se fosse uma característica de uma subespécie, entre aspas, né? É a mesma coisa, é só, por fora eles são a mesma coisa que nós humanos, normal. Agora por dentro eles teriam essa paradinha aí que é 17% menor, 17% menor, e isso influenciaria em ligar o lóbulo frontal com alguma outra parte que é ligada às emoções, então faria eles não terem uma ligação boa entre emoção e razão, uma merda assim. Então os caras são frio, totalmente frio. Então esse nome sociopata é frescura, é frescuragem, putaria, um termo afrescalhado. Porra, o nome é psicopata e acabou, pô.
Então, tem esse negócio também, quando eu estava assistindo o vídeo, o cara fala, ele não é totalmente sociopata, ele não é totalmente psicopata, porque as pessoas normalmente têm a ideia que a sociedade faz a pessoa amar e o caramba. Então, para a realidade da vida mesmo, do animal Homo sapiens, né, do ser humano, então, para a nossa realidade, o cara nasce assim. Uma pessoa comum pode cometer maldade, uma pessoa comum, normal, pode cometer maldades, cometer crimes, ou sob forte emoção, cometer uma atrocidade, seja o que for. Mas os sentimentos pesam, né? Tipo, a razão, os sentimentos, a pessoa sente arrependimento, sente compaixão, piedade, todos esses tipos de coisa, né? Amor. Já o cara que nasce psicopata, ele não tem porra nenhuma disso. No máximo que parece que eles têm tipo, se o cara é psicopata, né? O cara tem uma família, tem filhos, coisa e tal, ele não necessariamente ama a mulher e os filhos, mas tem aquele sentimento de posse. Ele pode tratar mal os filhos dele, a mulher e o caramba. Agora, se alguém encostar naqueles filhos deles ali, ele vai e mata quem for. Aí, dentro dessa ideia aí, já que o cara nasce psicopata, num livro que eu li, a doutora Ana Beatriz Silva, a psiquiatra, né, ela falando que seria avaliado em 3% da população mundial que seria psicopata. Aí dizendo, parece não ser muito, mas imagina um estádio lotado de gente, né? Aí tem, sei lá, 60 mil pessoas ali, aí tem um percentual enorme de psicopata dentro daquilo ali, e como o psicopata é uma pessoa manipuladora, voltada para a violência na sua grande maioria, né, tem aquele poder de influenciar mais gente, então as mentes fracas vão junto com eles, né? O cara vai fazer uma maldade, vai puxar para a violência, aí ele consegue arrastar um monte de trouxa junto com eles. Mas pela vivência, assim, o cara vendo as notícias do mundo, política, no dia a dia, a pessoa lidando com as pessoas nas ruas, né? A pessoa vê umas pessoas que podem não ter tanta cultura, gente que sofreu na vida e às vezes tem um comportamento meio ruim, porque realmente são traumas ou teve uma vida muito sofrida, mas no geral, cara, você sente quando a pessoa é psico. É aquela coisa fria, entendeu? É uma autoconfiança da puta que o pariu, aquela frieza, aquela coisa, ou seja, tem gente que consegue imitar, fazer mímica desse comportamento, quando a pessoa consegue controlar mais as emoções, aí faz aquela pose de fodão, e consegue demonstrar uma certa frieza, um autocontrole, aí acha que se assemelha a uma coisa dessa, ou uma pessoa que sofreu muito na vida, não, fulano e tal se tornou psicopata. Isso não existe, pô. A pessoa pode ser traumatizada da vida, mas não tem nada a ver. Autoconfiança também com o cara ser frio ao nível do psicopata. Não, assim, o psicopata é apenas um animal que ele está ali para caçar. Então ele se disfarça do comportamento humano normal. É o cara, aquela simpatia, aquele sorriso falso o tempo todo. Sabe ser totalmente sociável, né? E se dá bem com todo mundo, aquele sorriso falso. Sabe aquela pessoa que tem aquele sorriso completamente falso, cara, o tempo todo? O cara vive um personagem o tempo todo. Agora, se você apertar a chavinha dele ali, em algum momento ele vai mostrar aquele lado totalmente perverso para você. Agora, eu tô falando assim, falando num modo de um psico mais, vamos dizer assim, um estado mais avançado de agressividade do caramba, mas nesses estudos que já se sabe sobre os psicos aí, os caras têm níveis, né? Então, por exemplo, o primeiro nível seria aquele cara que consegue mentir com facilidade, é praticamente um mentiroso compulsivo. O cara, ou é aquela pessoa que simplesmente tem prazer de manipular as outras, de querer foder a vida das pessoas, mas num nível assim leve, né? Aí daí, não necessariamente entra pro crime nem pra violência, mas quando comete um crimezinho, uma coisa leve, uma coisa tipo
um estelionato, não chega a machucar ninguém, não parte exatamente para violência física. Não, o cara é só bom de lábia, de mentira, ele é frio, mas ele sabe que ele tem muito a perder se ele não tem aquele desejo de escalar para violência. Aí tem aqueles outros, vai subindo de nível, acho que deve ter um outro mais moderado, esse daí é o mais moderado todo, o nível mais abaixo, aí vai subindo a graduação, até aqueles que são incontroláveis mesmo, que são os serial killers, né? Que é o nível mais avançado da perversidade. Mas basicamente é isso. As pessoas também usam muito religião para explicar as coisas. Ah, não sei o que, porra nenhuma, o mal é carne, o mal é... A maldade vem do ser humano, mas não necessariamente de um ser humano igual a gente, um ser humano normal. A maldade vem dessa vertente aí do ser humano, essa pessoa que, sim, é uma parada genética, né? Os documentários que eu vi, é uma parada que, vamos dizer assim, que um casal, são pessoas tranquilas, coisa e tal, e não tem ninguém, nenhum caso assim na família, de repente tem um filho da melhor criação possível, aquele filho se demonstra desde criança ser mal, perverso, uma tendência à violência, às vezes entra pro crime, às vezes não, às vezes vira um grande empresário, mas isso aí é uma característica que o cara herdou de um avô ou de um tataravô, então não é uma coisa exatamente direta, necessariamente, que passa de pai para filho, né? Então pode acontecer, é uma combinação genética que pega aquele gene ali recessivo de alguém, um parente antigo seu, alguma coisa, e joga para aquela pessoa aí. Então às vezes a pessoa tem uma família maravilhosa e tem aquele filho, aquele neto perverso, aquela pessoa que destoa do restante da pessoa da família assim, em termos de maldade, perversidade, etc. Né? Mas resumindo, essa porra é uma coisa genética. O mal é carne, né? Coisa de fantasia. Ah, o espírito, a alma, o encosto. Não, porra, quem é mal, nasce mal. Pessoas normais, traumatizadas por questão de criação, de falta de acesso à informação, ou ser exposto à violência demais, desde jovem, pode desenvolver traços de maldade e perversidade, mas podem evoluir, se recuperar de uma merda dessa. Agora o cara, quando é mal, quando é psicopata, o cara é filho de papai, de um empresário rico, coisa e tal, mas o cara é perverso, é mal, frio desde novo. Aí tá naquele ambiente que favorece também, o cara é desregrado, aí o cara vai e faz maldade aí. Então o cinema passa pra gente essa ideia que psicopata é só o serial killer, aquele cara super inteligente, que vai saber manipular todo mundo, que é charmoso. Porra nenhuma, meu irmão. Psicopata é a porra da coisa mais comum que existe no mundo aí, na política. É aquele seu conhecido que ganhou para vereador, um parente seu que é sem noção pra um caralho, tem aquele instinto ruim, que é falso pra puta que pariu. Então, não necessariamente que essa característica do cara ser falso seja necessariamente do cara é psicopata, mas uma pessoa quando tem aquele bom senso, cara, a pessoa sente quando tá na presença de aquela pessoa, entendeu? É uma energia ruim da porra, meu irmão, uma coisa negativa, uma coisa, entendeu? O cara tá o tempo todo competindo assim pra ser o melhor, seja no que for, e uma sensação desagradável quando você tá perto desse tipo de gente, é o mal em carne e osso.